Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Bíblia Fácil. Nós estamos nessa temporada das crenças populares e hoje nós temos um tema muito importante e às vezes polêmico. Eu agradeço a sua presença aqui conosco no nosso cenário, você estudando de casa. E a nossa intenção aqui hoje é ver o que a Bíblia diz a respeito da sexualidade humana. Esse é um assunto muito discutido por aí e nós vamos tratar hoje estritamente do que a Bíblia fala. Não é a minha opinião, não é a opinião de nenhum dos convidados aqui, é o que a Bíblia diz. Porque como nós já discutimos aqui na nossa temporada, e já falei isso em outras temporadas também, o que a Bíblia diz é o que deve nos reger do ponto de vista espiritual. É lógico que se uma pessoa não crê na Bíblia, ela não vai respeitar a Bíblia como autoridade. Mas nós cremos, né? Nós cremos que é a palavra de Deus e por isso nós vamos retirar dela as lições para a nossa vida prática do ponto de vista da sexualidade humana. Para isso eu quero desejar boas-vindas a vocês, vocês estão aí todos bonitões, bonitonas. Muito obrigado por terem vindo aqui e por terem já acompanhado esse nosso estudo, estudado junto conosco há 6 semanas. Essa é a sexta ou é a quinta, diretor? Essa é a quinta, né? A quinta semana e nós estamos já firmando amizade, estamos fazendo amizade do jeito que deve ser, né? A partir da palavra de Deus, e isso é muito bom. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, você de casa também vai pegar a sua Bíblia para a gente começar o nosso estudo da palavra de Deus. E hoje, como eu disse para vocês, o nosso tema é Deus se importa com a sexualidade humana? Vejam, amigos, hoje nós vamos mexer num tema muito delicado, né? Mas a Bíblia não se furta em falar de temas delicados, porque tem a ver com a vida humana, tem a ver com a criação de Deus. E quando tem a ver com seres humanos, Deus faz questão de estabelecer aquilo que é importante. A Bíblia não fala de tudo, né? Algumas pessoas, às vezes, para valorizar a Bíblia, dizem assim, não, a Bíblia tem resposta para tudo, mas não tem, né? Se você quiser saber lá qual é o artigo 5º da Constituição, lá, eu também não sei qual é, mas eu estou só citando aqui, né? Você não vai procurar na Bíblia, porque a Bíblia não tem o artigo 5º da Constituição brasileira. Se você quiser saber sobre um princípio da enfermagem, né, como você vai tratar um paciente de determinado assunto, determinada situação, doença, você não vai procurar na Bíblia, porque não tem resposta para isso aqui. A Bíblia tem resposta para as principais questões espirituais da vida. E o jeito como nós tratamos o nosso corpo, a forma como nós nos relacionamos na nossa sexualidade, interfere na nossa espiritualidade. E por isso, Deus deixou revelado na Bíblia qual é a vontade dEle, revelada na Bíblia qual é a vontade dEle para a nossa sexualidade. Ok? Então nós vamos buscar aqui na Bíblia para a gente ver essas respostas. Muito bem. Essa, como eu disse para vocês, é uma questão muito polêmica, não é? Nós temos aí uma máxima, uma crença popular muito difundida que diz que toda forma de amor vale, né? Fazendo referência aos relacionamentos humanos. Então nós temos uma corrente que defende assim que não, se há amor, não importa quem está se relacionando, então está valendo. Mas a pergunta é, toda forma de amor vale? Isso é uma afirmação verdadeira do ponto de vista bíblico? Nós temos, desde a década de 60 do século passado, uma liberação sexual, né? A década de 60 foi marcada por isso, por uma liberação sexual grande, uma revolta contra os princípios cristãos, uma revolta contra a família tradicional. E nós temos, especialmente começando nos Estados Unidos, um movimento muito forte de liberação sexual na década de 60. E tem 2 eventos que ajudaram isso a acontecer, né? Eu já falei, essa revolução sexual da década de 60, mas a Revolução Francesa também, lá no século XVIII, 1789. Como esses dois fatos históricos se relacionam? A Revolução Francesa, ela era um evento político que acabou se tornando social. E a revolução sexual da década de 60
foi um movimento social que acabou se tornando político. O que eu quero dizer com isso? Aqui na Revolução Francesa, de maneira geral, as pessoas estavam à luta entre aqueles que não queriam o poder absoluto do rei e queriam um governo mais popular. Tá? A gente não vai entrar aqui para dar aula de história, mas em geral era isso, tá bom? Esse era um movimento político contra as elites lá na França. Ele se tornou social porque começou a ter um movimento social a partir deles. Vocês devem lembrar, aqueles que lembram das aulas de história, que da Revolução Francesa surgiu um movimento de libertação geral. Inclusive, na Revolução Francesa, queimaram bíblias em praça pública, porque diziam que a racionalidade humana, a razão seria o novo Deus. Né? Inclusive, há uma imagem muito difundida da Revolução Francesa, que é uma mulher com os seios de fora representando a deusa liberdade. Então, a Revolução Francesa rejeitou a Bíblia, rejeitou a religião em nome de uma liberdade total das pessoas. Então, começou o político e se tornou social. A Revolução Sexual da década de 60, ela começou social. Era uma tentativa ou um movimento de quebra de paradigmas, né? Aqui no Brasil ficou muito conhecido pela frase "é proibido proibir", né? Uma frase muito comum naquela década. Começou um movimento social porque questionava essas questões sociais, mas se tornou política, porque esse movimento de liberação acabou, eu vou chamar de contaminando os nossos ambientes políticos e agora, inclusive, tentam impor isso por força de lei. Então, esses dois movimentos, eles são muito importantes para a gente entender o cenário da sexualidade humana hoje. Né? Uma Revolução Francesa, que era política, se tornou social, e uma Revolução Sexual da década de 60, que começou social e se tornou política. E o mundo que nós temos hoje, o mundo filosófico que nós temos hoje, é muito influenciado por esses dois movimentos. Muito bem, olha o que diz o autor Andrew Sandlin, nesse livro A Cosmovisão Sexual Cristã. Ele diz assim, ó: é impressionante como a vasta maioria das questões sociais controversas de hoje se derivam da revolução sexual. Gravidez na adolescência, divórcio desenfreado, aborto, leis de notificação de pais, feminismo, inseminação de óvulos, inseminação artificial, doação de esperma, pornografia, fertilização in vitro, homossexualidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não se pode imaginar a cultura ocidental contemporânea à parte da revolução sexual. Provavelmente nenhum outro fator histórico, além da Revolução Francesa, tenha moldado mais o mundo de hoje. Então, esse aqui é um pequeno retrato daquilo que a gente está vendo, né? Você não precisa ir longe para ver o que esse autor descreveu. Muito bem, aí a gente tem esse cenário de liberação sexual completa, né? Não tem padrões mais, a ideia é que não haja nenhum tipo de padrão para a sexualidade humana, é algo completamente natural que eles pregam. Então, se você sentiu vontade, não importa o que é ou com quem é, você pode exercer a sua vontade. Bem, pode falar, Moisés. Oi, pastor. No momento, nós vivemos tempos sombrios nessa questão sexual, né? Ela está totalmente banalizada e, partindo para o bom senso, nós conseguimos perceber, para as pessoas que são sensatas, conseguimos perceber que algo de errado não está certo, né? E aí a gente, recorrendo à palavra, ainda em Levítico 18, tem todo um conjunto de normas que foi deixado, né, a nós e que parece que estão sendo ignorados, né? Exatamente. Estão sendo ignorados. Por isso que eu coloco essa pergunta aqui, ó. Quem tem autoridade para legislar sobre a sexualidade humana? Veja, quem tem essa autoridade? Porque hoje o que a gente ouve no senso comum, nas crenças populares, é que ninguém tem autoridade de legislar sobre a sexualidade do outro. Ninguém tem autoridade de estabelecer padrões para a sexualidade humana. É o que a gente escuta por aí. Mas a minha pergunta continua: quem tem autoridade para legislar sobre a sexualidade humana? Bem, imagine um carro. Você foi lá na concessionária, você foi comprar um carro. E você comprou
um carro que funciona somente a diesel. Me ajudem aí, que eu sou muito ruim de carro. Um carro que funciona somente a diesel. Uma Hilux, né? Eu sei que a Hilux também tem gasolina, né? Eu sou muito ruim com esse negócio de carro. Mas vamos imaginar aqui, é só um exemplo, tá bom, gente? É só um exemplo, você de casa que entende de carro me perdoe. Mas vamos dizer que a Hilux funcione só com diesel, ok? Então, quando você compra a sua Hilux lá, você vai ler o manual. E o manual do fabricante diz assim, o combustível desse carro é óleo diesel. Ok, aí você diz assim, bem, o fabricante está dizendo isso aqui, mas eu não quero fazer isso. Eu vou colocar aqui etanol. Bem, em algum momento isso vai dar problema no motor daquele carro. Porque o fabricante é quem tem autoridade de dizer como funciona aquele negócio, né? E tem outros aspectos, né? No meu carro tem um adesivo assim, olha, se você cuidar dos filtros desse carro, você vai ajudar a cuidar da natureza e tal, porque ele vai emitir menos poluentes. E aí tem lá umas instruções para você trocar o filtro de tempos em tempos. Bem, é o fabricante do carro que tem a autoridade de dizer como ele funciona, o que é melhor para aquele carro. Bem, você pode não seguir as normas do fabricante, mas isso vai acabar prejudicando aquele carro. Por que eu estou falando de carro no Bíblia Fácil? Porque é o Criador quem tem autoridade sobre a sua criação. E nós já vimos aqui na outra semana que nós fomos criados por Deus. E quando Deus criou o ser humano, Ele estabeleceu normas em todas as áreas que são importantes. Ele disse o que a gente deveria comer e não comer. Vocês lembram que eu falei para vocês na outra vez que Deus nos criou o nosso corpo para uma comida mais natural possível, né? Era para comer sementes e tal. Depois Ele permite alguns tipos de carne. Então Ele diz o que a gente deve comer e o que não deve comer. Ele diz como a gente deve se portar na sociedade. E Deus também tem autoridade de falar sobre a nossa sexualidade, porque foi Ele quem criou. Deus criou a sexualidade humana. E é importante a gente falar isso, porque no mundo que a gente vive hoje, parece que a sexualidade tomou um tom de pecado, né? Quando você fala de sexo, a pessoa já, nossa, o pastor está falando de sexo num programa religioso. Mas, amigos, a Bíblia fala muito sobre esse assunto. E a gente precisa entender o que Deus fala sobre isso. Mas eu quero dar uma pausa agora para a gente oferecer para os nossos amigos de casa uma forma de você se relacionar melhor com a palavra de Deus. Não tem nada que seja mais proveitoso para o ser humano, mais benéfico para o ser humano do que estudar a palavra de Deus. E eu quero mostrar aqui para vocês esse guia de estudos chamado A Procura da Verdade. Aqui tem 15 lições, 15 temas diferentes da Bíblia Sagrada para você estudar, com perguntas, respostas, um texto explicativo. Aqui tem ilustrações, aqui tem referências para você entender os assuntos como a criação, a queda, a redenção, o perdão de Deus. E esse material vai para a sua casa sem que você pague nada. É a primeira vez que você está assistindo a Novo Tempo? Você não acredita que tem uma rede de TV, uma rede de comunicação que envia alguma coisa de graça para a casa das pessoas? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rede Novo Tempo de Comunicação. Esse material vai para a sua casa sem custo algum. Você só precisa pedir. Quem pagou esse material foram os Anjos da Esperança. Então você pode pedir através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga e tem uma equipe esperando para você, para fazer o seu cadastro. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. E lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, preenche o formulário e é só esperar. Também tem esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp e nós vamos instruir você a respeito de como você vai fazer o seu cadastro para receber esse guia de estudos, tá bom? Pode pedir que a gente manda para a sua casa. Muito bem, então a gente estabeleceu esse primeiro ponto. O Criador tem autoridade sobre a sua criação. Então, o que a Bíblia diz sobre a sexualidade humana, ok? Vamos lá. Primeira coisa, Gênesis 1:27. O texto vai estar na tela, mas abre a tua Bíblia aí. É sempre bom você conferir na sua Bíblia. Você de casa,
Confere na sua Bíblia se o que eu estou falando está aí na sua Bíblia também. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, quem foi que criou homem e mulher? Foi Deus. E quando Deus nos criou, Ele nos criou com todas as nossas funções orgânicas, inclusive com as nossas funções sexuais. Foi Deus quem nos criou completamente, ok? Então, esse é o primeiro ponto, Deus é o nosso Criador. Segundo, Gênesis capítulo 1, versículo 28, ok? Está aí logo em seguida, o versículo seguinte, ele diz: Deus os abençoou, falando de Adão e Eva, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então vejam que é uma ordem de Deus que os seres humanos se relacionem sexualmente. Porque a reprodução aqui, né, a multiplicação da espécie humana viria pela forma como Deus estabeleceu. E veja uma coisa interessante. Deus teria poder de criar a terra já povoada, sim ou não? Ele poderia dizer assim, olha, do jeito que ele disse, animais, surjam aí. Ele poderia dizer assim, agora surjam 1 milhão de seres humanos e a terra já seria criada, povoada. Ele teria poder para fazer isso, sim ou não? Claro, claro que teria. Mas qual foi o método que Deus escolheu para povoar a terra? A gravidez, o nascimento de uma criança, a criança cresce, então conhece o seu cônjuge, se casa e eles engravidam e têm um novo filho, e assim Deus escolheu para povoar a terra. Então, Deus, ele valoriza aquilo que ele criou. E ele deu ao ser humano a capacidade de se relacionar sexualmente, de ter a gravidez e ter novos filhos. É uma ordem de Deus. Ele diz, sejam férteis e multipliquem-se. Deus criou isso. E tem mais um detalhe. Deus criou esse mecanismo não apenas como um mecanismo de reprodução, mas ele colocou nos órgãos sexuais a capacidade de gerar prazer para os seres humanos. E isso foi dado por Deus também. A gente não pode demonizar isso porque Deus estabeleceu a nossa fisiologia desse jeito. Foi Deus quem disse, sejam férteis e multipliquem-se. Muito bem. Então, olha aqui, ó, Deus é o criador da sexualidade humana, portanto, Ele tem autoridade para legislar sobre ela. Nós vimos aqui em Gênesis que Deus criou a sexualidade humana. Depois a gente vai ver mais na frente o texto quando ele diz que o homem e mulher deveriam se tornar uma só carne. Nós já lemos esse texto quando estava lendo o relato da criação, que é uma referência ao ato sexual. Ou seja, esse Deus que criou a sexualidade humana, ele pode legislar. Então, uma pergunta que é importante, a primeira que nós fizemos, né? A resposta a ela. Quem tem autoridade de legislar sobre a sexualidade humana? O Criador, Deus. Ele criou esta máquina, né? Esta aqui já está com muitos defeitos, mas ele criou uma máquina perfeita. Ele criou esta máquina e ele vai dizer, o combustível é esse, deve andar assim e deve proceder desse jeito, nesse outro aspecto. Ele tem autoridade para legislar sobre esse assunto. Muito bem, mais uma vez, o que a Bíblia diz sobre a sexualidade humana? Vamos lá. Homem e mulher são iguais ou diferentes? Essa é outra questão que está por aí na crença popular. Homens e mulheres são iguais ou diferentes? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é a resposta da Bíblia sobre isso? Vamos lá. A resposta da Bíblia é essa aqui, ó. São iguais e diferentes. Depende do aspecto que você está falando. A Bíblia diz que homens e mulheres são iguais, mas a Bíblia também diz que homens e mulheres são diferentes. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá. Gênesis 2, 23. Se você quiser acompanhar aí de casa na sua Bíblia, eu vou colocar o texto aqui na tela, mas confira, marque, anote aí para você depois estudar com mais calma. Gênesis, capítulo 2, versículo 23 diz assim: Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aqui tem um texto que diz que homens e mulheres são
iguais. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão olhou para Eva e disse assim: esta mulher é igual a mim. Ela tem a mesma matéria-prima, né? A mesma matéria-prima, são iguais. Deus criou homem e mulher para serem exatamente iguais. Ele não criou ninguém superior a ninguém. São iguais, né? E, inclusive, eu li uma poesia uma vez que dizia assim, que Deus não tirou Eva da cabeça para ela não se achar superior a Adão, não tirou dos pés para ela não se achar inferior a Adão, mas tirou do lado para ela ser igual. E aí o poeta dizia assim, e tirou de perto do coração para ela ser amada. Olha que coisa bonita. Já falei isso para minha esposa, que é para ganhar uns pontos, né? Pois é. Mas tirou da costela, né? É igual, são iguais. Homem e mulher são iguais nesse aspecto. Eles são igualmente amados por Deus, ok? Mas vamos lá. Gênesis 3, 16 a 19, mostra que Deus tratava homem e mulher de maneira diferente. São iguais e são diferentes. Você quer falar, Guilherme, antes da gente ler o texto? Pode falar. Só para a gente não deixar passar batido, eu já ouvi muitas pessoas, né, inclusive dentro de igreja, pegando esta frase aí, esta sim, agora, né, ou seja, então quer dizer que houve uma outra mulher antes, eu já ouvi chamada a Lilith, né? A Lilith, né? A Lilith, então né? Infelizmente eu já vi muito isso, mas não está na palavra. Então sim. Tem uma teoria por aí que eu não sei de onde tiraram, que Eva seria uma segunda mulher, ou Adão e Eva seriam uma segunda criação humana de Deus, né? Mas veja, não existe nenhuma base bíblica para isso, porque quando Adão diz, esta sim é osso dos meus ossos, ele estava falando em referência a quem? Aos animais, né? A Bíblia diz que antes de criar Eva, Deus deu para Adão a função de dar nomes para os animais. Então estava lá Adão, né? A vaca e o boi, né? O cachorro e a cadela e tal. E ele percebeu que todo mundo tinha todos os animais tinham uma correspondente do sexo feminino. E ele não tinha. Aí Deus cria Eva, ele diz, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, é uma referência que ele está fazendo aos casais de animais que ele via, ele não tinha uma, né? Essa história da Lilith é, cara, uma viagem, né? Uma viagem que a gente não sabe de onde as pessoas tiram. Mas muito bem, olha aqui como Deus tratava diferente. Gênesis capítulo 3, 16 a 19, diz assim, a mulher, isso aqui é depois do pecado, né? Depois do pecado, Deus está tratando homem e mulher em relação às consequências daquele pecado, ele diz, a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se de plantas do campo. Com o suor do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aqui Deus está tratando das consequências do pecado. E veja que quando ele vai tratar das consequências, ele não fala das consequências de maneira igual para homem e mulher. A mulher teria consequências muito desagradáveis no parto, né? Até porque só a mulher consegue engravidar. E o homem teria consequências muito ruins no seu trabalho do dia a dia, porque antes do pecado, a mulher daria luz sem sentir dores. E o homem faria o seu trabalho, porque o trabalho é anterior ao pecado, tá? Deus criou o trabalho antes do pecado. Ou seja, Deus nos criou para trabalhar, não para ficar ociosos. Mas o trabalho agora seria penoso. Então veja que a gente vê Deus tratando as mulheres e os homens iguais e diferentes. E amigos, a gente não precisa ir muito longe, não precisa ser um grande sábio para saber que homens e mulheres são diferentes. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da fisiologia, da anatomia, né? Um dia desses eu estava lendo um trabalho de psicologia que dizia assim, o filho, uma criança, ela tem benefícios diferentes ao se relacionar com o pai e com a mãe. Então, se falta o pai, a criança vai ter alguns problemas psicológicos que a mãe não consegue suprir. Se falta a mãe, a criança vai ter alguns problemas, algumas dificuldades psicológicas que o pai não consegue suprir. Por quê?
porque são funções diferentes para a criação de uma criança. Então, Deus criou homens e mulheres iguais e diferentes, ok? Do ponto de vista da valorização, quem tem mais valor diante de Deus, homem ou mulher? Não existe isso, né? Todos são igualmente valiosos, mas as funções que Deus estabeleceu são diferentes. Pode falar. Pastor, o senhor entrou no tema que eu queria perguntar, né? Referente à criação de uma criança, né? Necessário o pai e a mãe presentes, né? É muito importante. Entra também na questão, onde falou ali que o homem deve multiplicar. Então, não há como multiplicação se não for uma relação entre homem e mulher. Sim. É um dos pontos. Exatamente. E hoje, muitos têm esse entendimento da Bíblia de que a relação contrária a esse propósito de Deus é com base na Bíblia. Então, eles pegam ali e distorcem. Um dos exemplos é a passagem de que Davi e Jonatas. Jonatas fala que ama Davi mais do que amor de mulheres, né? Mas a gente vê que ali é um amor de amizade. Amor de amigo, né? Então, aqui em Romanos, só para esclarecer, em Romanos, capítulo 1, no versículo 24, diz assim, o homem se entregou, né, a seus próprios prazeres, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E coloca aqui ainda, entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E os homens também mudaram a sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição de seus erros. Esse é o padrão de Deus. A gente vai voltar nesse texto que você leu no segundo bloco, tá bom? Porque eu vou ler todos os textos da Bíblia que falam sobre essa questão da homossexualidade. Nós temos 7 textos na Bíblia que falam sobre essa questão. Nós vamos ler todos eles para a gente deixar tudo bem claro aqui, não é? Você está me assistindo aí de casa e talvez você esteja incomodado ou incomodada com esse assunto, né? Você acha que é muito delicado e tal, mas você viu que até agora tudo que nós fizemos foi abrir a palavra de Deus e ver o que ela fala a respeito desse assunto. E nós vamos continuar fazendo isso, tá bom? A gente vai para um breve intervalo agora, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero agora mais uma vez oferecer para você um presente, uma forma de você se aprofundar no texto bíblico. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós não cobramos nada de você. Os anjos da esperança já pagaram a produção e o envio desse material. Obrigado a você que é Anjo da Esperança. E esse material aqui, que é a revista, o Guia de Estudos, a Procura da Verdade, pode ser seu sem custo algum. Aqui tem 15 lições sobre temas da Bíblia, você vai ter explicações de cada texto bíblico, você vai ter as referências ali para você pensar a respeito dos temas. Tudo isso num material muito bem ilustrado, muito bem diagramado, para que você tenha uma boa experiência de estudo da palavra. Se você quer, você pode ligar para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nesse número você vai conversar com um dos nossos atendentes e vamos ajudar você a fazer o seu cadastro. Você também pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica, tá bom? Nesse site você vai encontrar a imagem desse estudo bíblico e você vai poder pedir. É só clicar na imagem, tá bom? Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp e aí nós vamos ajudar você a fazer o seu cadastro para que você receba em casa o seu guia de estudos à procura da verdade. Vamos continuar então nosso estudo aqui. Nós vimos então que, do ponto de vista da Bíblia, homens e mulheres são iguais e diferentes, depende do seu aspecto, mas do ponto de vista do valor diante de Deus não existe diferença alguma. Muito bem, agora outro tema da sexualidade humana, o sexo, ele deve ser praticado antes ou depois do casamento? Ou não tem problema, a hora que você quiser, você pode praticar sexo. A visão naturalista, né, a cosmovisão naturalista diz o seguinte, o sexo é uma questão de fisiologia, de instinto humano. Então a visão naturalista diz assim, se o instinto humano vier, você deve dar vazão a ele, não importa a maneira, nem com quem, nem quanto. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz diferente. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos analisar esse texto aqui, Aqui você tem a expressão deixar pai e mãe.
Essa expressão é um compromisso público. E lembre-se que quando esse episódio aconteceu, não tinha pai e mãe, né? Só tinha Adão e Eva. Mas mesmo assim, Deus fez questão de falar essa frase. E isso é muito relevante, porque num ambiente que não tinha pai e mãe para se deixar ainda, Deus disse, o homem deixará pai e mãe, fazendo referência ao homem como um todo, vai se unir à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Duas coisas aqui que eu preciso dizer, ou três coisas. Primeiro, Deus estabeleceu como é o casamento de acordo com a vontade dele. É um homem que se une à sua mulher, ok? Esse é o padrão divino de casamento. Eles se unem num compromisso e depois dessa união no compromisso, o casamento, eles se tornam uma só carne. Aqui está o padrão de Deus para a sexualidade humana. O ato sexual é uma bênção, mas ele deve ser praticado dentro do ambiente do casamento. É isso que a Bíblia estabelece. Eu quero ler 1 aos Coríntios, capítulo 6, 15 a 17, que diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nas questões espirituais, Paulo nos dá uma dica aqui. Quando você se une sexualmente com alguém, você se torna, segundo a Bíblia, uma só carne. E essa ação de se tornar uma só carne foi estabelecida por Deus para o matrimônio, para o casamento. Não para qualquer outro momento. Então, qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é o seguinte: qualquer ato sexual fora do ambiente de um casamento heterossexual e monogâmico é pecaminoso. Não importa se é com a namorada, com o namorado ou com qualquer outra pessoa. Se for fora do casamento, é um ato pecaminoso. É o que a Bíblia estabelece, tá bom? Efésios capítulo 5, versículos 31 a 33. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu gosto desse texto aqui, né? Porque ele está dizendo aqui como é que funciona uma relação saudável. Uma relação saudável é uma relação onde o marido ama a sua mulher como Cristo amou a Igreja. E aí, vocês mulheres vão poder me dizer aqui, respeitar um homem que te trata como Cristo tratou a Igreja fica fácil, né? Difícil é você respeitar um homem que te trata com violência, com desrespeito, com essas coisas todas. Então aqui está um padrão de Deus para a sexualidade humana, mas de novo tem uma só carne, dentro do ambiente do casamento. É isso, esse é o padrão de Deus, ok? Hebreus 13, 4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aqui de novo, queridos, o casamento está em oposição a um leito conjugal impuro. Então, de um lado, você tem um leito conjugal, né, onde acontece o ato sexual puro. Qual é o sexo considerado puro por Deus? É aquele que acontece dentro do matrimônio, do casamento. Qualquer coisa que acontecer fora desse padrão de Deus é considerado impuro, adultério, prostituição. É assim que Deus fala, ok? Mais textos aqui, Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, palavra porneia no grego, e casar com outra, comete adultério, e o que se casar com a repudiada, comete adultério. Porque ambos saíram do seu casamento para se relacionar com outras pessoas. Mateus 5,32. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, porneia, ali está faltando um P, mas é porneia, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo também adultério. Deus estabelece aqui uma razão para que haja um novo casamento. E a razão para que haja um novo casamento é que algum dos cônjuges pratique o que a Bíblia chama de porneia, que seria uma relação sexual fora do casamento, né? Deus estabelece esse motivo.
uma traição conjugal, com um ato sexual com outra pessoa, seria um motivo para um novo casamento. Não é como se fazia na antiguidade, né? A mulher, não gostei da sua comida, eu vou te rejeitar e agora eu vou procurar uma outra mulher, uma outra esposa. Não é motivo para divórcio e novo casamento. Na Bíblia apresenta-se apenas esse motivo e Jesus ainda diz, por causa da dureza do coração. Porque o ideal de Deus se chama perdão e reconciliação. Esse é o ideal de Deus. Mas ele deixa apenas uma possibilidade. E tem mais um texto, Marcos 7, 20 a 23, continuou, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Por que eu coloquei esse texto? Porque imoralidade sexual aqui é a tradução da palavra porneia, do grego. A mesma palavra que Jesus usou lá para falar do sexo fora do casamento. Ok? Então, o sexo foi feito por Deus para o ambiente do casamento heterossexual, como a Bíblia estabelece. E agora, aquele tema que eu prometi falar, né? O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Veja, nós vamos entrar agora e lermos 6, 7 textos que a Bíblia tem sobre esse assunto. E eu quero falar para você, talvez alguém está me assistindo e é um homossexual e está dentro desse contexto. Eu não vou aqui dar a minha opinião para você. O que eu vou fazer aqui é falar o que a Bíblia diz. E por que a Bíblia fala sobre isso? Porque a Bíblia quer salvar todos os pecadores. Aqueles que pecam na área da desonestidade, aqueles que pecam na área da inveja, aqueles que pecam na área da vaidade e também aqueles que pecam na área da homossexualidade. Deus alerta para salvar. Então, deixe o seu coração aberto para você observar o que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Vamos lá? A Bíblia tem 6 textos específicos sobre práticas homossexuais. E nós vamos ler todos eles aqui, tá bom? Vamos lá. O primeiro texto, Levítico 18, 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Então, quando Deus estava estabelecendo o seu povo ali no Levítico, estabelecendo as leis civis, a lei moral, as leis cerimoniais, as leis dietéticas, ele estabelece essa relação entre 2 homens como sendo repugnante a ele. Muito bem, Levítico 20, 13 diz assim, se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Lembrando que nesse período, Deus tratava assim de maneira tão abrupta, tão rigorosa, porque estava na formação do seu povo e ele precisava de um povo o mais puro possível para levar o evangelho para o mundo, né? Mas lembrando que todos os pecadores um dia passarão por um processo também de julgamento e se não se arrependeram, serão executados. Então, Deus já não faz essa execução imediata, mas um dia todos os pecadores, independente do pecado que comete, se não se arrepender, também será executado no juízo final. Então, Levítico 23. Agora, Gênesis 19, 4 a 9, aquele episódio de Sodoma, né, com Ló, diz assim, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Aí algumas pessoas dizem assim, não, esse texto não está falando de homossexualidade. Então vamos para outro texto da Bíblia que está em Judas, que comenta esse texto aqui. Ó, Judas só tem um capítulo, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim, de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra
e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, o que aconteceu em Sodoma e foi condenado por Deus foram relações sexuais antinaturais. Então, sim, o episódio de Sodoma e Gomorra é um episódio que, dentre outras coisas, condena as relações homossexuais. Agora nós vamos ler aquele texto que você citou, texto de Romanos, capítulo 1. Esse é um texto mais longo, mas é importante que a gente leia. Então, você de casa, pega a tua Bíblia, abre em Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 18, tá bom? Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu vou ler aqui na tela, mas você pode acompanhar da sua Bíblia aí, tá bom? Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amigos, esse texto é claro, não é? Esse texto é muito claro. Deus reprova as relações sexuais homossexuais. Deus reprova, e o texto bíblico é muito claro, dizendo que as pessoas que insistirem nisso receberão o castigo de Deus porque insistiram nisso. E agora eu quero ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. Tá bom? 1 Coríntios 6, 9 a 11. Você está acompanhando na sua Bíblia? Está vendo que eu estou falando só o que a Bíblia diz? Nem preciso explicar muito, porque a Bíblia é muito clara sobre esse assunto. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ok? E agora nós estamos lendo textos que condenam as práticas homossexuais. Agora 1 Timóteo 1, 9 e 10. Diz assim: também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas,
para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram. Então vejam que, dentre a lista de pecados, está lá o pecado da homossexualidade, das práticas homossexuais, ok? Muito bem. Então, a gente pode afirmar que Jesus condenou qualquer prática sexual fora do casamento bíblico, ok? Não é que os homossexuais cometam um pecado maior do que um adúltero, por exemplo. Qualquer prática sexual fora do casamento é pecado. Fora do casamento, conforme a Bíblia estabelece, entre um homem e uma mulher. Né? E Deus disse assim, Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Bem, Deus nos convida a glorificá-lo com a nossa sexualidade. Mas antes de ler esse texto, eu quero pedir permissão a vocês para voltar para um texto que nós lemos anteriormente, que é esse texto aqui, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Por que eu quero voltar para ele? Nós lemos a primeira parte, quando ele diz que homossexuais passivos ou ativos não herdarão o reino de Deus. Mas olha o que ele diz aqui, assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus. Você consegue perceber aqui que tem um grupo de pecadores que conseguiram abandonar o seu pecado? Paulo está olhando para a igreja de Corinto e dizendo assim, olha, vocês praticavam esses pecados, mas vocês foram assim. Não são mais. Isso quer dizer que há salvação para todas as pessoas. E se eu estou falando agora com alguém que pratica a homossexualidade, Deus pode transformar você se você quiser. Como aconteceu ali na igreja de Corinto. Você pode ouvir de Jesus também a frase no futuro dizendo assim, você foi assim, mas não é mais. A graça de Cristo, amigos, é suficiente para nos livrar de qualquer pecado. E Deus está disposto. O maior interesse é de Deus para a gente se livrar dos nossos pecados. E aí eu quero ir para aquele último texto que a gente vai ler. 1 Coríntios 6, 18 a 20 diz assim, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo, ou com o corpo de vocês. Olha que texto lindo. Como é que a gente glorifica a Deus com o nosso corpo? Fugindo da imoralidade sexual. Você quer fugir? Você quer glorificar a Deus com o seu corpo? Você de casa quer glorificar a Deus com o seu corpo? Então se mantenha dentro dos limites sexuais que Deus estabeleceu. Todas as vezes que você se mantém dentro dos limites que Deus estabeleceu, você está glorificando a Deus com o seu corpo. Não é bonito isso? Você não está falando nada, você não está dizendo glória a Deus, mas você está dizendo, eu vou me manter dentro daquilo que Deus estabeleceu. E isso é glória a Deus. É bonito isso, não é? Então o meu convite para você é que você se comprometa com Deus agora, de se manter dentro daquilo que Ele estabeleceu para a sua sexualidade. E Deus vai honrar a sua decisão. Faça isso enquanto você ouve a música. Não sei por onde começar esta oração, mas sei que teus ouvidos vão atentar ao clamor
pobre pecador. Pai, quantas vezes o meu não te impedi, mas o teu amor de mim jamais desistiu de me cuidar. Sopra, Senhor, teus ventos tão intensos pra me modelar. Serei como as dunas, irei onde me levar. Sopra o teu amor em mim, irei voar nas tuas asas bem acima dos meus temporais, da dor que me aproxima de quedas tão fatais. Seguro eu prossigo para o lar. Pai, o prazer do mundo passa, é tão temporal, mas o teu perdão transforma, é tão surreal, imenso. Pai, te agradeço por mandar teu anjo me proteger quando em perigo estava a perecer. Tua mão me ergueu. Sopra, Senhor, teus ventos tão intensos pra me modelar. Serei como as dunas, irei onde me levar. Sopra o teu amor em mim, irei voar nas tuas asas bem acima dos meus temporais, da dor que me aproxima de quedas tão fatais. Seguro eu prossigo para o lar. Pai, oh, Talvez você esteja me assistindo agora e dizendo assim: pastor, eu entendi tudo que o senhor falou, entendi qual é o plano de Deus para a minha sexualidade, eu entendi tudo, Senhor, pastor. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho forças. Então, amigos, eu queria guardar uma frase com vocês e com você de casa. É essa aqui, ó. A graça de Deus é suficiente para perdoar e transformar. Vou repetir. A graça de Deus é suficiente para perdoar e transformar. Escuta bem o que eu vou te dizer. Não importa quem você foi até agora. Não importa o que você fez até agora. Se você aí, neste momento, abrir seu coração para Deus e disser: Senhor, me perdoa. Eu estou arrependido, eu estou arrependida. Ele vai perdoar você. E mais do que isso, Ele vai transformar você. Porque lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de todo o mal. Deus tem poder e a graça dEle pode te perdoar e pode te transformar. Basta você querer. Você quer orar comigo agora? Para a gente
agradecer por essa graça maravilhosa? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra hoje falou conosco e nos esclareceu sobre um assunto tão importante. E agora eu peço, Senhor Deus, que o Senhor habite na vida de cada um de nós, para que nós possamos ficar dentro dos Teus planos para a nossa sexualidade. E se tem alguém me assistindo agora que quer lutar por isso, Senhor, visita essa pessoa e que a Tua graça perdoe e transforme. Deus, talvez seja muito difícil para essa pessoa que está me assistindo agora, mas o Senhor já fez coisas muito mais difíceis. Peço que o Senhor haja na vida dela, em nome de Jesus. Amém.